Olá, professores e alunos! A obra Lampião e o Vovô da Vovó na cidade de Mossoró é um livro de prosa e verso escrito por Marcela Fernandes Carvalho sobre a invasão da cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, pelo Bando de Lampião em 1927. No livro, Marcela traz a linguagem poética por meio do cordel, um estilo literário tradicional e muito representativo da cultura nordestina. Com histórias e linguajar populares, a poesia de cordel, um patrimônio cultural brasileiro, é caracterizada por versos e rimas. A leitura do cordel tem musicalidade, lembrando muitas vezes o repente, músicas de improviso típicas do Nordeste. Mas a autora mescla a poesia de cordel, que é predominante na obra, com pequenos textos em prosa, por meio dos quais contam uma história dentro da história. Em prosa, ela narra ao leitor do livro os momentos em que uma mãe conversa com a filha antes de ela dormir, preparando a contação da história. Os versos são as leituras que a mãe faz para a filha. O livro todo é ilustrado por imagens dos bordados de Marcela, que representam momentos da história. Com isso, ela busca alinhar suas duas paixões, bordar e escrever, sendo ambas habilidades de tecer tramas. A obra nos convida a olhar para nossas memórias e, a partir delas, entendermos e valorizarmos nossa própria história. Marcela nasceu em 1984 no Rio de Janeiro. Formada em Design e Literatura pela PUC, Marcela se encantou pela história da invasão a Mossoró pelo Bando de Lampião, o Rei do Cangaço, numa visita que fez à cidade em 2014. Lá, ela assistiu a uma peça de teatro chamada Chuva de Bala, que narra a resistência valente do povo de Mossoró diante da invasão do bando de cangaceiros. No livro, Marcela traz a linguagem poética por meio de cordel, um estilo literário tradicional e muito representativo da cultura nordestina. Com histórias e linguajar populares, a poesia de cordel é um patrimônio cultural brasileiro bem explorado pela autora. Você sabe qual a origem da palavra literatura? A palavra vem do latim litera e significa letra. Para o filósofo Aristóteles, um dos maiores pensadores gregos da antiguidade clássica, a literatura é como a imitação ou a representação da realidade por meio das palavras. O que Aristóteles chamava de imitação, podemos encontrar, por exemplo, nas obras ficcionais que contam histórias e personagens criados a partir da imaginação inventiva de um narrador, de um poeta ou de um dramaturgo. Já a representação da realidade está nas obras literárias que relatam fatos que realmente ocorreram e personagens que existem ou existiram na vida real. No Brasil, a literatura nasceu com a Carta de Pero Vaz de Caminha, um relato feito pelo escrivão da Armada Portuguesa e enviado ao rei de Portugal, Dom Manuel I, sobre o que viu quando aqui chegou em 1500. Dos idos da colonização até hoje, surgiram e continuam a surgir vários movimentos literários e escritores talentosos. Mas apesar da riqueza de estilos e escolas, somos ainda um país pouco acostumado às letras. Nós, brasileiros, lemos pouco em comparação a povos de vários outros países, inclusive da América Latina. E esse segue sendo um dos nossos principais desafios como sociedade. Vamos falar agora do gênero literário da obra. Lampião e o Vovô da Vovó na cidade de Mossoró é um livro que traz a prosa e o cordel como gêneros literários em suas páginas. A obra trabalha a poesia de cordel, retratando falas cotidianas do povo da região e relatando suas alegrias, tristezas, conflitos, lendas e histórias. A palavra cordel deriva de cordão, um tipo de varal onde os livrinhos
muitos deles feitos à mão, são pendurados. A escrita é rimada e as estrofes mais comuns são de 10, 8 ou 6 versos. Os versos que têm entre 7 a 10 sílabas são recitados de forma melodiosa e lembram um repente, muito presente na cultura nordestina. O livro foi escrito com alguns trechos em prosa, contexto narrativo em que a narradora introduz a história que será contada no cordel. É um modelo chamado texto-moldura, em que a prosa apresenta a poesia. Uma forma muito criativa e que valoriza a cultura brasileira, trazendo uma história verídica em formato inovador. Uma ótima dica de leitura para todos!